Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Pode o mundo ir, mas no teu colo. É no colo de Deus que nós vamos ficar. Essa é a certeza desse programa de hoje. Quando no encontro do amor e da misericórdia de Deus diante das nossas misérias, só nos resta o colo de Deus. Alguns momentos da vida não nos resta outro lugar que não seja no colo e no coração de Deus. E é isso que hoje nós vamos nos colocar. Convido você a colocar a sua vida no colo e no coração de Deus. Às vezes pensamos em fazer tantas coisas, pensamos em desistir de tantas coisas, mas será que Deus desiste de mim? Será que Deus desiste de cada um de nós? Deus não desiste da gente. Assim como Deus não desiste de nós, nós também não devemos desistir de Deus. E quando a gente insiste, mesmo diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, mas a gente insiste em Deus, e Deus também insiste em cada um de nós, só nos resta o acolhimento de Deus, só nos resta o abraço de Deus. E quantos de nós hoje talvez estejamos precisando desse abraço, precisando desse acolhimento, precisando, de um ombro amigo, precisando de um peito para que a gente possa descansar fisicamente, espiritualmente, mas que o nosso alvo no dia de hoje seja o coração de Deus, porque o alvo de Deus é o nosso coração, o alvo de Deus é a nossa vida, e Deus não desiste. Nós podemos pensar em abandonar tantas coisas, podemos questionar tantas coisas da vida, mas Deus mesmo assim, mesmo, vou dizer até algo um pouco duro, mesmo que a gente dê as costas para Deus, Deus jamais faria isso conosco, porque Deus não desiste de cada um de nós. Deus daria tudo novamente, o Senhor daria vida novamente para resgatar a cada um de nós. Por isso, eu quero hoje partilhar com você o Evangelho segundo São João, no capítulo 5, no versículo 2 seguintes, quando diz assim: há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses 5 pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já estava muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Então o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. O Evangelho fala da cura de um paralítico. Eu poderia falar sobre essa cura, porque o próprio Evangelho fala que nesse tanque, né, junto, né, ao redor do tanque, haviam coxos, cegos, paralíticos. Mas eu não quero me prender no dia de hoje, nesse programa, à cura. Apesar de ser algo extraordinário que nos chama a atenção, algo que Jesus agia por compaixão, mas eu não quero me prender nesse Evangelho na cura. Eu quero me prender nesse Evangelho na atitude do paralítico. Porque diz o Evangelho que quando a água era agitada pelo anjo, o primeiro que chegasse ficaria curado. Só que aquele homem estava há 38 anos na espera. Imagina ele paralítico, o outro cego, né? E tantos outros que estavam enfermos, com certeza chegaria primeiro que ele naquele tanque. Então a cura dele seria muito difícil. Ele poderia pensar durante esses 38 anos: a cura nunca vai chegar na minha vida, porque outras pessoas têm condições de se mover, se locomover melhor do que eu, e assim que a água for agitada, eles vão chegar primeiro. Ele poderia pensar dessa forma, pensar dessa maneira, mas ele não desistiu. Ele insistiu, ele aguardou, ele esperou confiante, ele sabia que o seu tempo, a sua hora ia chegar. Então, quando Jesus se aproxima e vê aquele homem e pergunta a ele: queres ficar curado? Você imagina um paralítico há 38 anos do lado de um tanque, esperando a água se movimentar para que ele pudesse ficar curado, e Jesus ainda pergunta para ele: queres ficar curado? Você imagina a resposta daquele homem: quero, mas eu não tenho condições, porque outros chegam primeiro do que eu, porque só fica curado aquele que chegar primeiro no tanque. E Jesus tem um olhar de compaixão. Jesus olha a perseverança, Jesus olha a confiança daquele homem. Eu volto a dizer, ele poderia ter deixado tudo, poderia ter abandonado tudo, poderia ter questionado: mas já estou aqui há 38 anos e nada aconteceu. Mas ele foi perseverante. Muitas curas acontecem na nossa vida, muitos milagres acontecem na nossa vida devido à nossa perseverança. Porque Jesus fez o milagre, fez a cura. Mas se não fosse a perseverança dele, talvez não tivesse acontecido. Que ele poderia não estar mais ali, poderia ter ido embora, estar em outro lugar. Mas ele persevera, ele continua, ele espera, ele acredita que a sua hora ia chegar. Ele tinha um alvo, e esse alvo que ele tinha não fez desanimar. O que você hoje está pensando em desanimar? O que você hoje está pensando em abandonar? Os seus sonhos, porque estão demorando demais? Os seus planos, os seus projetos, porque estão demorando demais? A solução de um problema, porque está demorando demais para ser solucionado? De repente você já, pela enfermidade, pelo tempo da enfermidade, ou pela gravidade da enfermidade, da doença, já desistiu da cura. O Senhor hoje nos chama a atenção sobre isso. Eu poderia muito bem falar sobre a cura do paralítico, não, mas eu prefiro falar sobre a atitude dele, de estar ali,
há 38 anos deitado, sabendo que a sua enfermidade estava na mesma, a sua paralisia continuava a mesma, mas tinha um coração confiante. Tinha um coração que dizia para ele: a sua hora vai chegar. A hora do seu milagre vai chegar. A hora da sua cura vai chegar. A hora das maravilhas de Deus na sua vida vai chegar. O mesmo eu digo para você, nesse dia, nesse programa, a sua hora vai chegar. A cura que você busca vai chegar. A solução do problema que você busca vai chegar. A solução desse momento difícil que você passa vai chegar. É preciso que você tenha confiança. É preciso que você espere. É preciso que você aguarde. Porque é assim que Jesus fez com aquele homem: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: Senhor, não tem jeito, porque outros estão na minha frente. A cura vai acontecer sempre para o outro, para mim não. Foi a resposta de uma forma racional que aquele paralítico deu a Jesus. Mas Jesus fala para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Outro ponto que merece a nossa reflexão: ele estava 38 anos esperando ser curado quando ele entrasse no tanque. Quando a água fosse agitada e ele entrasse no tanque. Aí aparece Jesus, e o que faz? Ordena-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura veio de uma forma completamente diferente que ele imaginava. A graça chegou na sua vida de uma forma completamente diferente que ele imaginava. Ele imaginava ser curado no tanque. E Jesus diz para ele: levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Às vezes a gente imagina que Deus vai nos trazer uma graça de uma determinada forma. E a gente aguarda somente daquela forma. A gente não espera de outra maneira a graça chegar na nossa vida, porque parece que a gente determina de que maneira Deus vai agir na nossa vida. E a gente pensa: olha, para eu receber essa graça vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Aquele paralítico talvez jamais poderia imaginar que Jesus aparecesse para ele e fosse curá-lo daquela forma. Ou seja, Jesus chega de uma maneira que deixou assim, humanamente para o paralítico, uma maneira improvisada. A cura veio de uma forma improvisada. Improvisada no sentido de não estar dentro do paralítico preparado para receber a cura daquele jeito. Ele queria ir ao tanque, mas nem sempre a forma que nós imaginamos é o jeito que Deus quer. Ele imaginou que teria que entrar no tanque para ser curado. Jesus não. Jesus diz para ele apenas com a palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente ele se levantou e ficou curado. A cura de Deus na nossa vida, ela pode vir de diversas maneiras. A graça de Deus na nossa vida, ela pode vir de diversas maneiras. E a gente fica às vezes arquitetando, imaginando a forma que essa graça vai chegar, de que jeito ela vai chegar, através de quem ela vai chegar, na hora que ela vai chegar, o tempo. A gente vai colocando condições para que a cura e a graça de Deus chegue na nossa vida. Mas não é isso. A gente precisa ter um alvo. O alvo daquele paralítico era a sua cura. Ele queria ser curado. Ele buscava a cura. E o que restava para ele era o tanque. Era o movimento das águas do tanque. Por isso que o alvo dele era aquele dali, mas ele não desanimou, ele não desistiu. Mesmo que o tempo
tenha sido longo, porque foi o tempo de Deus. Vou dizer novamente o que eu já disse aqui várias vezes: o tempo de Deus dói, o tempo de Deus machuca. O tempo de Deus, na vida daquele homem, 38 anos esperando, com certeza foi um tempo de dor, foi um tempo de sofrimento, de espera, de angústia, mas aconteceu. O tempo chegou, a graça chegou. Na sua vida, não desanime. Talvez algumas coisas estejam demorando para acontecer, mas pode ter a certeza que Deus está trabalhando, que Deus está agindo. Pode ter a certeza que no tempo certo vai acontecer. Pode ter a certeza, confia em Deus, acredita em Deus. Tenha paciência no tempo de Deus, saiba esperar. Porque Jesus fez isso com aquele paralítico e faz também com a vida de cada um de nós. Jesus faz uma pergunta tão óbvia. Aquele paralítico: queres ser curado? Queres ser curado? É as mesmas palavras que Jesus faz a cada um de nós nesse programa. O que tu queres que eu te faça? Qual é o pedido que você tem hoje para fazer a Deus? O que você tem para apresentar hoje ao Senhor? Eu volto a dizer, será que nós temos vivido a paciência desse paralítico de estar ali naquele mesmo lugar há 38 anos? E a cada momento que o anjo descia e balançava a água, era uma frustração que ele passava, era uma decepção que ele tinha, era um momento triste que ele tinha, porque outros chegavam na sua frente, mas mesmo assim ele não desiste, ele confia em Deus, ele sabia que o seu tempo ia chegar, o seu momento ia chegar, porque ele tinha um alvo, ele sabia que no tempo certo ele se colocaria no colo de Deus. E esses 38 anos foi o tempo que ele guardou, que Deus guardou, para que a graça chegasse na sua vida. Então peço que cante mais uma vez, para que a gente possa também não desistir, assim como Deus não desiste de nós, mas que também a gente não desista dos planos, dos sonhos, de tudo aquilo que a gente um dia sonha que vai acontecer em nossas vidas. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando o teu abraço, Senhor, me embalar. Quando sentir os braços de Deus nos embalar, quando sentir esse acolhimento de Deus, o abraço de Deus na nossa vida, ele nos fortalece. Aquele paralítico, com certeza, ele era embalado pelos braços de Deus. Aos olhos da sociedade, ali, aos olhos das pessoas, humanamente poderia ser alguém que estava sendo jogado, alguém que estava sendo desprezado, alguém que estava sendo condenado por um pecado, por algo, por isso que ele estava vivendo daquela forma, que era a cultura, o conceito da época. Mas para Deus não. O olhar de Deus estava voltado para aquele homem. O olhar compassivo de Deus estava envolvendo a vida daquele homem. Por isso que Jesus se aproxima dele. É o Senhor quem se aproxima dele. Porque diz o Evangelho, em que, vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus. Ou seja, o Senhor toma a iniciativa porque conhece o coração daquele paralítico. Jesus já sabia quanto tempo ele estava ali. Jesus já sabia a sua necessidade, sabia o que estava no seu coração. E assim também ele sabe hoje o que está no seu coração, que está no meu, que está no nosso coração. Jesus se aproxima nesse programa de hoje de cada um de nós e nos pergunta: o que tu queres que eu te faça? O
queres ser curado, que possamos entregar as nossas dores para Deus, que possamos nos colocar no colo de Deus. E eu quero fazer esse momento de oração agora, colocando a sua vida, colocando a sua família. E volto a dizer para você, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua maternidade. Não desista da sua faculdade. Não desista do seu emprego. Não desista da sua família. Não desista dos seus amigos. Não desista daquilo que você sonha. Não desista daquilo que você planejou para a sua vida. O seu tempo vai chegar. O Kairos, o tempo de Deus, o tempo da graça na sua vida vai chegar. Ele já chegou, mas vai chegar ainda mais de uma forma abundante, infinitamente abundante. Por isso eu quero colocar, Senhor, em tuas mãos todas as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo nesse momento. Toma em teu colo, Senhor. Que teus braços possam nos acolher nessa noite, nesse dia. Que teus braços, Senhor, possam nos receber nesse momento, porque nós queremos buscar o teu colo. Assim como o Senhor não desiste de nós, nós também não queremos desistir de ti, Senhor. Por isso, derrama, Senhor, toda a tua graça. Derrama, Senhor, as bênçãos que nós necessitamos nesse programa. Olha, Senhor, por tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. Olha pelas enfermidades da nossa vida. Olha, Senhor, pelas paralisias da nossa vida, e vem agindo, Senhor, com o teu poder e com a tua cura, Senhor. Cura o nosso coração nesse dia, para que a gente possa também, assim como fizestes com aquele paralítico, em que o Senhor disse para que ele se levantasse e andasse, que o Senhor possa nos colocar de pé no dia de hoje, para que a gente possa seguir em frente, seguir adiante, firme, Senhor, embalado pelos teus braços. Cantemos. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar no teu abraço, Senhor, me embalar. Pedir ao Senhor então que abençoe a cada um de nós. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, para que possamos fazer juntos essa corrente de oração, enviar para amigos, grupos, para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais em muitas famílias. O Senhor esteja convosco, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.